Fala pessoal, mais uma vez estamos de volta aqui e na videoaula de hoje a gente está falando um pouco sobre como extrair um dia da semana de uma variável tempo que a gente tem no nosso banco de dados, né? Voltando ao mesmo banco de dados que nós tratamos na aula passada, o banco de dados era um banco de dados que eu havia coletado informações de uma pesquisa survey e aí automaticamente, como foi feito no Google Forms, o Google Forms coleta uma variável tempo. Então, a gente vai ver aqui como que essa variável tempo ela vem para a gente quando a gente recebe o banco de dados. Então, a gente vai também, além disso, coletar essa variável tempo e a gente vai querer extrair qual que é o dia da semana. Eu quero responder, por exemplo, um problema de negócio que consiste no seguinte: qual o dia da semana que ocorrem mais respostas ao meu survey? Então, eu vou extrair a variável dia da semana do meu banco de dados e vou produzir um gráfico depois disso para eu tentar responder esse tipo de negócio, tá bom? Então vamos lá, carregando primeiro os pacotes, o readr, o LubriDate e o ggplot para a gente concluir com a visualização. E basicamente o pacote utilizado para extrair o dia da semana, as horas, minutos, ou o dia do mês ou ano, entre outros detalhes, são extraídos com o pacote LubriDate. Esse é o principal objetivo dessa aula. Então, a gente carregou o nosso pacote, vamos carregar o nosso banco de dados. O nosso banco de dados, novamente, ele se encontra aqui e ele está nesse formato. Só que eu quero apenas duas variáveis e quero renomear essas variáveis aqui. Nosso banco de dados é esse. Então, só para ter uma ideia, o banco de dados é esse aqui e que tem um conjunto de respostas que foram feitas pelo aplicador do server. Então, a gente aqui não precisa disso aqui, eu já tenho isso como dado, então já renomeei algumas variáveis para data, local, eu quero só essas duas variáveis e vou fazer um outro banco de dados. Esse é o banco de dados que nós vamos trabalhar, então eu vou basicamente pegar esse dia aqui do mês e vou criar uma nova coluna aqui com o dia da semana, tá bom? Então, basicamente, se a gente rodar essa parte do código, ele vai fazer isso para a gente. Então, só para entender o que está acontecendo aqui com esse código, então, basicamente, eu estou pegando o banco de dados, criando uma nova coluna chamada data com a função mutate. A função que vai criar essa nova coluna é a função mutate, vai criar e o nome dessa coluna vai ser data. Só que, na verdade, aqui eu estou substituindo a minha mesma variável data aqui, ó, por um novo formato. Estou falando que a minha data está em formato dia, mês, ano, hora, minuto e segundo. Estou falando isso com a função, essa função do pacote LubriDate. E aí eu estou pedindo para ele colocar nesse formato aqui a minha variável data. Então, se eu rodar isso aqui, a gente vai ter a nossa variável transformada e assim eu vou poder depois extrair o dia da semana com a função wday, que é dia da semana, day, week, tá bom? Então, se a gente rodar o código, esse código aqui, ele vai extrair exatamente essa variável para a gente. Então, vamos rodar. Beleza, tá aqui, ó. Só que acontece que eu não quero trabalhar com um dia em formato numérico, eu quero esse dia em formato textual, segunda, terça, quarta, quinta. Então, para eu fazer isso, eu preciso inserir mais esse argumento label true aqui. Então, eu tiro ele daqui e coloco esse argumento label true. E aí vai aparecer Monday, Tuesday, enfim, os dias com o nome no formato em inglês. Então, normalmente a gente roda. Espera aí que deu um errinho aqui. Esse aqui é aqui. É isso que a gente vai ter agora. E pronto, aqui a gente tem o dia da semana, né? Então, exatamente aqui, quarta era o número 4 que estava aqui, porque o dia começa no domingo, né? Então, ele dá exatamente esse tipo de variável para a gente. Então, aqui, quarta-feira, o dia da semana aqui é esse primeiro número, é esse terceiro valor aqui, né? Ele está nesse formato, ano, dia, mês e dia do mês, tá bom? Então agora a gente vai produzir um gráfico para entender o que aconteceu, né? Então vamos ver aqui, e pronto, a gente tem o nosso gráfico produzido aqui. Então o gráfico, basicamente, eu pedi para ele contar os dias da semana, então se a gente roda o código, só essa parte aqui, ó, ele vai dar exatamente um N, né, a quantidade, é uma tabela de frequência em termos gerais, né, os dias que aconteceram mais resposta. Depois eu ensino o ggplot, defino lá o dia da semana no eixo Y, o N no eixo Y, o dia da semana no eixo X, o Y, o N no Y. Eu peço para que ele preencha, que ele decor a meu gráfico de barras com a variável dia da semana. Então ele definiu exatamente isso.
peço para ser um gráfico de barras e depois também defino o tema aqui, né, o tipo de gráfico que eu quero. Depois só coloco uns rótulos aqui para dar um texto, uma legenda e definir também o eixo X, dar um texto de X e Y do que tem no meu gráfico. Então basicamente é isso. E aí aqui a gente pode ver esse gráfico um pouco maior, né, de forma mais, talvez facilite a nossa visualização. Então de forma geral, o dia que ocorre mais respostas é na terça-feira, depois quarta, e na sexta-feira também acontece um grande número de respostas, pelo menos aconteceu até agora. Tá bom? Então acho que é isso aí. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Qualquer coisa, mandem aí no comentário e não se esqueçam de se inscrever no canal, tá bom? Forte abraço a todos vocês e até uma próxima aula.